A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Hoje o tema será o avanço do direito digital na proteção da mulher. Eu converso agora com a advogada especialista em direito digital, a doutora Cristina Sleman. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, Sérgio, e a todos os ouvintes. Bom dia a todos. E também parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Não tivemos ali a ocasião para poder fazer esta participação da senhora devido a um evento do Supremo Tribunal Federal, e fica aqui o meu abraço pela data. Obrigada, e aproveito para parabenizar também a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Doutora Cristina, Lei Geral de Proteção de Dados, o direito digital, por onde a senhora começa analisando os avanços na proteção feminina? Bom, na minha percepção, quando a gente fala assim na questão das mulheres, a gente tem um impacto da tecnologia que é voltado à questão da exposição da intimidade, né? Então esse é um assunto que muito aflige, que muito, se nós pegarmos assim nas ocorrências digitais, entre aspas, as mulheres são muito mais vítimas do que os homens, né? Então, encaminhamento ou exposição de vídeos, de fotos. Então, a gente teve, sim, alguns avanços já relacionados à própria legislação, à tipificação penal, incluindo o chamado, também, entre aspas, estupro virtual, né? Então, eu vejo a parte evolutiva no que se refere aos direitos das mulheres, proteção, acho que mais, né, a palavra que melhor se enquadra, que seria proteção às mulheres, seria algumas alterações que nós já tivemos que acabam auxiliando nessas questões. Uma delas foi quando chamado também lá atrás a Lei de Crimes Informáticos, lembra? Foi em 2012, que foi motivado até por uma artista, motivado não porque o projeto em si já existia, mas teve uma ocorrência com uma artista famosa, e aí isso acabou ali reforçando a aprovação da lei naquela época, que foi a alteração também do Código Penal, onde traz que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não, né, à rede mundial de computadores, acabou se tornando crime. E por que isso foi uma evolução e o que isso tem a ver com uma mulher? Porque ocorria muito, às vezes, instalar ali um programinha spyware, uma invasão de um computador ou qualquer dispositivo para ter acesso a fotos íntimas e divulgar. Então, isso também acabou auxiliando nesse quesito, né? Mas isso tem a ver, essa lei específica, tem a ver com invadir, com acesso indevido. É diferente daquele que recebe a foto ou que tem isso em mãos, porque às vezes num momento ali, numa relação de intimidade, isso pode vir a acontecer, então o acesso não seria indevido, porque a prática foi conjunta ali de tirar de repente uma foto ou de filmar, porém, quando há a ruptura ali de um relacionamento, acaba acontecendo uma ação de vingança, que seria expor, mandar para os amigos ou publicar em sites, encaminhar ali publicar em redes sociais, encaminhar por WhatsApp e tudo mais. Então, a lei, nós tivemos sim uma alteração em 2018, que traz ali que produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cenas de nudez, né, um ato sexual ou libidinoso, ele traz um tipo penal, né? E ainda diz que incorre ali na mesma pena que traz esse artigo, que é o, se eu não me engano, 216B. Ele diz que quem realiza, por exemplo, uma montagem, porque isso também não é difícil de acontecer. Então, por vingança, pega a foto. Eu já vi casos de mulher fazer isso com outra mulher. Então, fazer montagem de foto e publicar, né? Então, como se fosse ali uma situação íntima. Sim. Então, ali a gente tem já esse avanço no sentido de trazer esse tipo de proteção. Então, até então, a gente tinha apenas o lado civil, né? Então, uma ação civil indenizatória, porque causou um dano moral e às vezes até material, dependendo da situação, mas ali a questão mais forte é o dano moral. Então, são ações independentes
Então já existia essa questão de poder requerer uma indenização por dano moral, né? Mas agora a gente tem também o tipo penal, aí essa previsão no Código Penal. Doutora Cristina, e quando ocorre, por exemplo, aquela situação que foto de uma mulher bonita é colocada num site de conotação sexual e que nem fica aqui no Brasil a sua base, existe alguma proteção para a retirada daquela foto? Então, normalmente, esses sites, por denúncia, eles já removem, tá? A gente costuma notificar, fazer uma notificação extrajudicial mesmo, verifica qual é o país. Normalmente, os sites retiram essas imagens. O problema, e aí eu te falo pela prática, né, de atuação com esses casos, é que de tempo em tempo essas imagens voltam, porque aquela pessoa que publicou, ela volta a publicar de novo. Então, às vezes, dá alguns meses e a pessoa vai lá e faz de novo outro perfil e faz uma publicação. Então, a gente sempre tenta, e a questão, vou repetir a palavra sempre, né? Mas nem sempre é possível a gente ter essa identificação de quem foi quando é num site estrangeiro. E às vezes é. Então, por cooperação, um pedido direto ali, um pedido judicial, via judicial, né? Oficialmente, às vezes é possível sim obter as informações, até por uma investigação criminal, e identificar quem foi, para que tomar as providências para que essa pessoa não volte a repetir aquele ato, né? Na esfera não, quando acontece no Brasil, o site é nacional, fica mais fácil da gente identificar. E aí você tem o processo civil, não só de um eventual pagamento de danos morais, mas também de abster-se de fazer aí novas publicações, né? Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Cristina Sleman, tivemos também avanços nessa proteção? Então, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele não traz nada específico em relação à mulher, né? Ele se aplica, na verdade, a todos os titulares. Então, você tem ali os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O que a gente pode, de repente, fazer um vínculo está nos dados pessoais sensíveis. Se a gente pegar dados relacionados à saúde, porque aí também, você vê que a gente sempre acaba caindo, Sérgio e nossos ouvintes aqui, né? Mas a gente sempre acaba caindo naquela questão comportamental, né? No ser humano, que ele não está no seu equilíbrio ideal e acaba fazendo, às vezes, alguma bobagem por vingança. Porque eu já peguei casos também de pessoas, por vingança, pegar exame médico de alguém e divulgar, né? E quando eu digo, não é vingança entre relacionamento de casal, não, ali de desafeto de quando era adolescente, em que se encontra no futuro, e aí trabalha numa empresa, tem acesso àquela informação, veja, teve acesso porque trabalha, teve acesso pela sua função, e aí tira uma foto e divulga no grupo de WhatsApp. Olha o que eu recebi aqui, o que eu vi de fulana. Então, é um exame médico, né, que ali reporta, identifica um estado de saúde de um determinado titular. Então, você veja a que ponto chega aí a imaginação do ser humano. Mas a LGPD em si, ela traz essa proteção a todos. Então, independente, não só para dados relacionados à saúde, mas dados pessoais em si, que é o dado de identificação, e essa proteção garantida aí pelos profissionais, obrigação, né, ela traz, eu costumo dizer que traz direitos e obrigações, direitos para os titulares e as obrigações e responsabilidades para os profissionais e empresas que promovem o tratamento de dados pessoais e sensíveis. E para a senhora, doutora Cristina Sleman, o que precisamos aprimorar nas leis para a proteção à mulher ou também das outras pessoas? Olha, Sérgio, eu falaria mais do lado que eu mencionei para vocês aqui, o lado comportamental. Eu acho que isso não é só uma questão de lei, a gente precisa de leis, né? A gente sabe que para regular uma sociedade, a vida em sociedade precisa de leis, mas as nossas leis têm evoluído conforme a necessidade, e nós sabemos também que uma lei ela não muda de um dia para o outro.
E tem um motivo para isso, porque as coisas precisam se acomodar, a gente precisa verificar qual na verdade, a lei ela vem sempre depois da conduta, né? Conforme a necessidade vai surgindo, normalmente é dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que tivemos sim de alterações. Na maioria das situações, a legislação atual, da forma que está, ela já atende, né, com raríssimas exceções que possa vir a acontecer de alguma situação que não foi ainda identificada e tudo mais. Mas eu acho que o que eu quero fazer o nosso fechamento aqui, trazendo que tem uma importância essencial aqui de se trabalhar a questão cultural. Por quê? Que é a questão do respeito, é o que a gente fala muito na questão dos jovens também, né? Trabalhar isso desde cedo. A gente teve aí, você veja, no mês das mulheres tivemos um incidente aí, um escândalo na internet relacionado a algumas garotas que falaram de uma colega de faculdade porque tem 40 anos ou 40 e poucos anos. Então, tudo isso entra na questão cultural, é o respeito. Se a própria mulher não respeita outra mulher, né, a gente tem que trabalhar isso desde cedo. Quando a gente fala na questão de diversidade, a gente está falando de respeito a todas as diferenças, não uma específica. Então, eu acho que o ponto crucial hoje a gente tem as leis, mas trabalhar também o lado de educação e cultura. Neste caso específico que a senhora fala sobre Bauru, em que uma mulher ela foi debochada pelas meninas mais novas porque tinha mais de 40 anos, um vídeo que foi parar na internet, como agir neste caso? Esta pessoa que teve a imagem dela divulgada, ela tem motivos, ela tem base para conseguir processar quem fez essa postagem? Olha, na verdade ali, as meninas deram uma opinião de uma forma debochada, mas não houve dano à imagem da estudante, né? Houve sim ali que afetou o seu moral. Então, essa questão pode, veja, não estou dizendo que seja 100%, porque a gente tem entendimentos divergentes, né? Mas eu entendo, sim, que se afetou, isso afeta ela moralmente, acaba atrapalhando estudos, ela fica depressiva, e se afeta a pessoa nesse estado, assim dá ensejo a uma ação ali por danos morais. Agora, aparentemente, a pessoa ficou ali, ela afetou naquele momento, mas eu acho que a própria comoção das pessoas, todo mundo defendendo ela, trouxe uma força, um lado de força, todo mundo ao lado dela, né? Agora, para essas meninas, é lamentável, né, Sérgio, uma situação dessa, porque um dia elas vão ter 40 anos, e elas vão também perceber que 40 anos é muito jovem, a gente faz muitas coisas com 40 anos, inclusive toda e qualquer profissão, falo isso até pela minha, a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente estuda sempre. Então, isso é um fato, é algo contínuo, né? Então, por isso que volta naquela questão, percebe? A questão cultural, a questão de educação. Quando eu falo educação, está vinculado com a cultura, né? O entender o cenário e o que representa hoje uma mulher de 40 anos também. Pois é, nesse caso, bem como a senhora disse, o vídeo acabou repercutindo, mas o apoio chegou para esta pessoa que foi exposta e fica a lição, né? Porque essas 3 alunas que fizeram essa exposição parece que precisam de um choque de realidade, né, doutora Cristina? Precisam, porque o mundo mudou e faz muito tempo, né? A gente tem isso, a mulher, falar em aposentadoria, a mulher não estudar, não fazer. Hoje a mulher estuda, não importa com a idade, ela estuda cedo, ela faz aperfeiçoamento depois, ela não teve oportunidade. Tem muitas mulheres, é isso que a gente defende no empoderamento feminino. A mulher é dona de si, ela faz o que ela quer. Se ela decidiu casar cedo, cuidar da casa e da família apenas, abriu mão de estudar, abriu mão de trabalhar, e depois de uma certa idade ela resolve retomar isso é algo dela, né? A mulher decide. Outra mulher que decidiu estudar cedo, trabalhar cedo, depois ela falou, não, agora eu vou parar, eu vou ter meus filhos e tal. Então, essa é uma escolha de cada um, e hoje
nós podemos dizer que a vida permite isso, né? E faz parte da conquista. E quando a gente fala dessa evolução das mulheres, a conquista dos nossos direitos, faz parte isso. Então, a qualquer idade, a qualquer momento, eu decido fazer o que eu quiser. Se eu quiser trabalhar agora, eu vou. O que eu posso é ter uma dificuldade maior no mercado de trabalho, se eu decidir fazer isso depois. Mas o estudar tem que ser a vida inteira. Eu sou adepta a estudo a vida inteira. Muito bem, conversamos com a doutora Cristina Slema hoje aqui no quadro Mundo Digital. Doutora Cristina é especialista em direito digital, falando sobre o avanço do direito digital, como a LGPD, na proteção da mulher. Doutora Cristina, mais uma vez obrigado, parabéns pelo mês da mulher e até a próxima. Até mais.